Hoje nós iremos falar sobre um personagem bíblico bastante conhecido, que é José do Egito. A história de José está descrita no primeiro livro da Bíblia. Ele foi o principal personagem bíblico no livro de Gênesis. E ele era filho de Jacó e Raquel. Era o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. Jacó com Raquel tiveram dois filhos, José e Benjamim. E na Bíblia sugere que José era o filho predileto de Jacó e por isso ele sofria inveja pelos seus irmãos. Certa vez, quando foi enviado ao campo, ele foi lançado em uma cova pelos seus irmãos, que posteriormente retiraram ele da cova e venderam ele aos midianitas. Então José ele chegou ao Egito como escravo e foi vendido a Potifar pelos midianitas. Então Potifar era um oficial de Faraó e lá na prisão ele conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó. Na verdade, eles eram ex-copeiro e ex-padeiro de Faraó. Então o copeiro teve um sonho, assim como o padeiro, e José interpretou esses sonhos. No caso, o copeiro seria restituído à função de copeiro e o padeiro seria, no caso, morto. Então José interpretou o sonho desses homens e, consequentemente, cerca de 2 anos após a interpretação desse sonho do copeiro e do padeiro, ele interpretou o sonho de Faraó. Faraó teve 2 sonhos e, com isso, José ele interpretou os sonhos de Faraó. No caso, o Egito passaria por 7 anos com muita fartura e 7 anos com bastante seca. E José ele interpretou esse sonho de Faraó e propôs a solução. No caso, o Faraó teria que escolher um líder para administrar os 7 anos de fartura de modo que não faltasse alimento durante os anos de seca. Então José foi elevado ao cargo de governador do Egito e recebeu um nome egípcio de Zafenat-Paneá, e também foi dado a ele, no caso, ele se casou com uma egípcia por nome Azenate, e os dois tiveram 2 filhos, no caso Manassés e Efraim. Isso durante tudo isso no Egito. Então, durante o período de seca, anos após José ser elevado ao cargo de governador, os filhos de Jacó foram ao Egito buscar alimento. Como o Egito tinha bastante alimento, foi uma terra que ficou famosa por apresentar alimento mesmo em um período de seca, de estiagem. Então os filhos de Jacó foram ao Egito atrás de alimento, e lá, quando chegaram ao Egito, foi reconhecido por José. E após alguns testes, no caso inicialmente José submeteu seus irmãos a alguns testes, e ele após isso se revelou aos seus irmãos, que não o reconheceram, uma vez que a forma como a estética de José estava conforme o Egito, né, conforme os costumes egípcios. Então, após se revelar aos seus irmãos e perdoar, no caso, porque a gente sabe que ele foi lançado, né, na cova e vendido como escravo. Tudo isso fazia parte do plano de Deus para a vida de José. Mas aí José perdoou seus irmãos e trouxe a família de Jacó ao Egito. E lá no Egito, Jacó pôde conhecer os seus netos, né, Manassés e Efraim. Então José ele viveu na terra do Egito e morreu com cerca de 110 anos de idade lá no Egito. Em Êxodo está descrito
que, a pedido de José, os ossos de José foi levado para sepultar em Canaã. Isso foi um pedido de José antes da morte. Então, nós trouxemos um breve resumo sobre a vida deste homem de Deus, as dificuldades enfrentadas por ele. Uma outra dificuldade que José enfrentou foi que, quando ele estava na casa de Potifar, ele foi caluniado pela esposa de Potifar e por isso foi levado à prisão, onde estavam os prisioneiros políticos do Egito. Então ele foi caluniado e ele conseguiu vencer apesar de todas as dificuldades. Então ele foi um jovem resiliente, temente a Deus, e fica essas lições para nós nos tempos de hoje.